Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos estar aprendendo a fazer essa linda caixa organizadora. Mas antes, se você não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Lápis e papel na mão. Vamos para a lista de materiais? Tecido, caneta, régua, tesoura, estilete, um par de ilhós, fita crepe, pincel e rolo, cola PVA branca, cola universal, caixa de papelão e papel cartão. Então vamos começar preparando a caixa. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai tirar essas 4 abas com a ajuda do estilete. Essas 2 abas maiores você não despreza, porque com ela a gente vai revestir o fundo da caixa. A gente vai unir as 2 partes assim e as bordas também. Aí ficou assim. Feito isso, você deixa ela de lado que a gente vai fazer a outra parte. Essa parte de dentro, ela tem esses 2 pedaços de caixa. Eu vou colocar pra fora, porque na hora que a gente for fazer o molde pra colocar aqui, dá uma diferença na altura. Então eu vou pegar ela, vou fazer isso aqui, ó. Aqui dentro eu vou passar a fita. Para ela ficar retinha aqui dentro, porque depois, se ficar aquela parte, essa parte aqui, aí dá uma diferença na altura. Então aqui você pega uma outra parte e vamos passar a fita aqui também, para ficar fixo o fundo. E agora a gente vai fazer as laterais. Como a gente cortou a caixa e ficam umas imperfeições, vamos colocar a fita crepe aqui para deixar ela mais lisinha. Depois que a gente fez isso na quina, agora a gente vai passar em volta dela todinha. Agora a gente vai pegar onde tiver emenda também e vamos passar a fita. Então eu já coloquei aqui a fita crepe em volta dela toda. Né? Não tem como ficar 100% aqui, porque a gente cortou com estilete, né? Mas a gente vai deixar o máximo que puder para ficar lisinho. Agora aqui, com a ajuda do treno, você vai medir para ver onde que é o centro, tanto assim na largura quanto aqui na altura, porque eu vou colocar esse puxadorzinho aqui. Então você mede direitinho. Eu já marquei, fiz a marcação aqui e vou riscar com a régua. Do outro lado também, a mesma coisa. Agora com o estilete você faz um buraquinho no meio e vamos cortar. Você pode estar fazendo ele com esse detalhe enquadrado também, da maneira que você achar que fica mais bonito.
você vê se encaixou assim, ó. A gente ainda vai encapar isso aqui. E faz isso do mesmo jeito do outro lado. Daí aqui é onde a gente fez o buraco, a gente vai colocar a fita ao redor todinho, ó. Vou fazer isso do outro lado também. Agora feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os moldes da parte de dentro. Eu peguei com a folha de sulfite para ficar mais fácil. Aí, você mede aqui, ó, as laterais menores e as maiores. Você faz um molde da altura aqui, da largura direitinho, depois você passa pro papel cartão. Aqui eu já passei pro papel cartão. O fundo, que a gente vai usar aquele no início, que a gente uniu as duas partes da tampa. E o molde daqui da parte do fundo, a gente vai encapar, mas depois a gente vai colocar essa parte para dar um acabamento legal. Então, depois que a gente fez todos os moldes, o que a gente vai fazer? Nessa lateral aqui menor, a gente vai pegar o molde e vai riscar aqui também onde está o buraco, para depois a gente cortar no lado certo, no tecido. Então aqui onde a gente fez o buraco, agora a gente vem com a tesoura e corta. Vou fazer a mesma coisa no outro molde. Então a gente já cortou as argolas das laterais menores e aqui tá todos os moldes, tudo cortadinho. Vamos deixar aqui de lado e agora vamos preparar a caixa para receber o tecido. Aqui eu vou usar dois tecidos, um estampado pro lado de fora e um liso do lado de dentro, um marronzinho, coloquei assim para combinar, né? A sugestão que eu dou para vocês é sempre escolher um tecido escuro, porque o tecido escuro não vai aparecer essas partes aqui, que está escrito da caixa, né? Se você colocar um claro, você vai ter que forrar ele, tudo, e pode ser que fique marcado. Então é melhor você escolher um tecido escuro. Aqui você vai pegar o tecido. Também, como eu falei, não dá para passar as medidas porque cada caixa é de um tamanho, né? Você vai pegar, deixar uma sobra para a lateral de dentro e uma sobra para aqui, para a lateral de fora. Você vai circular o tecido todinho e vai ver mais ou menos a metragem que você vai usar. O ideal é ficar uma sobra, né? Pra gente depois encaixar no final. Eu deixei também marcado aqui com ferro, ó, pra não ficar torto. Então, depois que você fez isso, mediu tudo direitinho, deixou uns 4 dedos para colocar para dentro, 4 para fora. Aí agora a gente vai passar a cola branca e já vamos começar a colar. E vamos repetir o processo em volta da caixa toda. E agora vamos colar o fundo. Agora aqui você vira assim como se fosse um embrulho e vamos passar cola também. Aí vai ficar assim, aí aqui a gente vai forrar aquele molde do fundo que a gente fez
com tecido também e colocar aqui. Agora vamos colar a parte de dentro, vamos começar pelas laterais maiores. Aí aqui, onde a gente fez aquele buraco, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma tesoura de ponta fina, fazer um furo aqui no meio e um cortezinho assim. Aí a gente vai fazer vários picotinhos aqui para depois enfiar esse tecido tudo pra dentro. Aí agora a gente com a cola vai passar do lado de dentro e colar tudo pra dentro, essa parte aqui. Passa a cola aqui e vai virando. Então aquela sobra de tecido que a gente picotou, a gente virou tudo pra dentro. Ficou assim. Agora vamos fazer o mesmo processo do outro lado. Pronto. Agora, depois que a gente já encapou a caixa, a gente vai começar a encapar todas as abas, as de dentro e a de fora, com tecido. Então aqui, com outra cor de tecido, eu vou fazer a parte de dentro. Gente, vou dar uma dica pra vocês. Eu comprei esse tecido, é o Two Way, porque eu não achei tricoline nem algodão nessa cor pra poder combinar com a cor que eu já tinha escolhido. Mas eu não indico esse tecido pra ninguém, porque ele desfia e ele demora pra colar, tá? Mas vamos fazer com esse daqui mesmo. Então aqui é o corte do lateral menor, da lateral maior, fundo de fora e esse é o fundo de dentro. Quando você for cortar o tecido, você deixa uma sobra, né, para poder colar aqui. Esse daqui é o fundo de dentro, então vamos colar essa parte aqui. Deixa uns 2 centímetros de cada lado que já tá bom. Então agora aqui a gente vai espalhar a cola nesse fundo que vai dentro da caixa e colar tecido. Aí centraliza e coloca aqui no tecido. Aqui a gente começa colando pela lateral maior. Eu já colei uma parte aqui e coloquei a fita crepe para ajudar a segurar. E vamos fazer a outra parte. Então tá aqui encapada essa parte do fundo da caixa. Essa parte a gente encapa toda. Agora as outras eu vou explicar pra vocês. E nem esse daqui, ó. Esse daqui eu já deixei colado, ó. Tá vendo? A gente cola essas 3 partes e essa de baixo deixa solta. A mesma coisa a lateral maior. A gente cola só a parte de cima, as laterais e a parte de baixo deixa solto. No final do vídeo eu vou explicar o porquê, na hora que a gente for montar a caixa. Aqui, depois de colado e seco, a gente faz um picote nessa parte do círculo. Faz tipo como se fosse uma cruz, assim, né? E vamos fazendo uns picotinhos aqui, que essa parte aqui a gente vai colocar pra dentro e colar. Então, enquanto essas partes de dentro vai secando, vamos fazer a parte da tampa. Você pode fazer com tampa ou sem tampa. Eu vou estar explicando aqui como que faz a tampa.
Eu peguei uma outra caixa e tirei as tampas. Aí você mede aqui, ó. Você coloca aqui. Vai ficar faltando um espaço. Daí você mede, aí eu medi e coloquei aqui, ó. Aí a gente vai colar tudo junto aqui. Então, com a fita crepe, a gente vai unir essas partes. Aí a gente vai fazer a parte da tampa, né? Aqui eu medi 3 centímetros de altura de cada lado também. E a gente vai fazer a colagem dessas partes aqui para formar a tampa. Então agora, depois que a gente já montou a caixa, a gente vai colocar a fita nos cantinhos, para ela ficar firme. E agora a gente passa a fita aqui, ó, para ficar lisinho nessa parte de cima. Então agora, depois que a gente montou a tampa, a gente mede, coloca ela na caixa e mede para ver se está certinho. Então ela deu certinho aqui para o tamanho da caixa que eu fiz. Agora o próximo passo é encapar ela. Então, de acordo com a medida da tampa, você vai cortar um pedaço de tecido deixando 4 dedos de cada lado. Centraliza a tampa direitinho para ver onde que vai ficar. E a parte de dentro também, você pega outra parte de tecido que é para forrar o centro da tampa. Então vamos passar a cola aqui. Então agora a tampa ficou pronta e a gente vai para colagem das peças da parte de dentro. Então vamos finalizar a caixa. Vamos começar com a parte de baixo, que é aqui onde a gente deixou esse espaço, com a parte que a gente já encapou. Vamos passar a cola aqui. Lembra que eu falei para vocês deixarem tecido sem colar desse lado, desse e aqui embaixo? Então, agora a gente vai encaixar aqui, ó. A gente vai encaixar essa parte aqui e o tecido vai ficar sobrando dos dois lados. Aqui, assim, ó, vai ficar sobrando tecido dos dois lados. Porque quando eu colocar esse daqui e encaixar, não vai ficar com rebarba aqui do lado, ó, tá vendo? Vai ficar tudo certinho. A mesma coisa a parte do outro lado. E aí a gente finaliza com a tampa no fundo. Então eu coloquei aqui só para posicionar, para vocês verem o porquê que não era para colar nas laterais. Agora já vamos começar a colar.
Então agora, depois que eu colei todas as partes e colei o fundo, eu deixei essa fita crepe para ir segurando até eu terminar de finalizar essa parte. E agora a nossa caixa está finalizada. Olha como ficou por dentro o acabamento. Tá vendo? Por isso que é importante deixar aquelas partes soltas, que aí depois quando a gente encaixa, fica bem certinho. E aqui já finalizamos mais um trabalho no vídeo de hoje, as nossas caixas organizadoras. Eu tive a ideia de fazer porque eu estava juntando muita coisa do artesanato e estava ficando tudo muito espalhado, aí eu pensei em fazer essas caixas para deixar tudo mais organizado. E tive a ideia de fazer o vídeo para mostrar para vocês o passo a passo. Eu escolhi nessa cor com várias padronagens, você pode estar escolhendo da cor que você quiser, a estampa que você achar melhor. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero agradecer os últimos inscritos, obrigada por estar acompanhando o meu trabalho. Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever no meu canal. Deixa o seu likezinho lá, se tiver alguma dúvida, coloca lá o seu comentário e no próximo vídeo tem mais.